Olá pessoal, meu nome é Alana Silva, sou professora de História, historiadora. Estou aqui para falar com vocês sobre a minha pesquisa, né, que desenvolvo na área de História. Essa pesquisa, ela iniciou-se no curso de História, né, como conclusão final para a graduação na Universidade Federal do Oeste, junto com o professor Pablo Magalhães, doutor Pablo Magalhães, que foi o meu orientador. Bem, a minha pesquisa, o nome da minha pesquisa inicial se chama Raízes Judaicas, né, a trajetória do cristão novo Antônio Rodrigues Garcia nos sertões do São Francisco no século XVIII. Bem, para mim poder falar um pouco sobre essa pesquisa, né, eu tenho que explicar um pouco para vocês, pois muita gente não sabe o que foi a Inquisição e quem eram os cristãos novos. A Inquisição foi um processo que ocorreu no século, desde a Idade Média, né, no medievo, já houve processos de Inquisição, num contexto diferente, só que essa Inquisição que eu vou falar é a Inquisição, as Inquisições Ibéricas, né, Espanha e Portugal, iniciado no século XV. A Inquisição foi um tribunal instituído pela Igreja Cristã Católica para inquirir e punir as heresias, as pessoas que não se enquadravam nos ritos católicos e eram considerados como hereges. Então, eles eram chamados a esse tribunal do Santo Ofício para lá confessar os seus erros, seus crimes heréticos. Bem, e já no final do século XV, né, com a Reconquista, na unificação da Península Ibérica e de Espanha, quando os reis católicos Fernando e Isabel, eles resolveram unificar a Espanha sob a égide de uma religião só, que era a religião cristã católica, e naquele ano de 1492 eles resolveram expulsar dos seus domínios todos os judeus e os mouros, dando também uma oportunidade para aqueles que não quisessem sair da Espanha se converterem ao cristianismo. Os judeus que moravam na Espanha, eles, a grande maioria não quiseram se converter, então eles resolveram sair da Espanha e ir para Portugal. Chegando em Portugal, o rei Dom Manuel, ele viu com a chegada dos judeus a chance de poder crescer, né? Porque os judeus, além de ter dinheiro, eles tinham conhecimento sobre navegação, né? Sobre astronomia, e isso fortalecia Portugal, porque Portugal estava no início das grandes, né, das chamadas grandes navegações. Então, esse conhecimento e esses proventos, esse dinheiro dos judeus era de bom grado para Portugal. Então, o rei de Portugal concedeu que os judeus ficassem ali praticando, né, a sua religião, a sua fé, ou seja, o judaísmo. Mas isso até o ano de 1497, quando aí a união da filha dos reis católicos da Espanha com o rei de Portugal, e aí esses reis da Espanha, eles instituem uma cláusula para que esse casamento ocorra, que é expulsar esses judeus de Portugal. E aí o rei de Portugal, né, resolve expulsar esses judeus na esperança de que os judeus eles se convertessem, né, ao cristianismo. Ele mandou que os judeus fossem embora ou que se convertessem. E aí, na esperança que esses judeus se convertessem. Só que aconteceu o contrário, né? Os judeus resolveram sair de Portugal
ao invés de se converter ao cristianismo. E quando o rei percebe que ele vai perder, né, esse apoio, né, financeiro, intelectual dos judeus, o que é que acontece? Ele resolve batizar à força esses judeus. Ele promete que vai dar navios para os judeus saírem de Portugal, mas quando os judeus chegam no porto de Lisboa, em vez de navios, estão lá esperando padres, né? E batizam, né, à força todos esses judeus. Então, a partir desse momento, acaba todos os judeus em Portugal, e aí surge um novo elemento, que é o cristão novo. Por que cristão novo? Para diferenciar do cristão velho, daquele que é o cristão mesmo originário. Então, esses judeus recebem o nome de cristão novo e também recebem o nome dos seus padrinhos de batismo, que no caso são os portugueses cristãos velhos. E aí, o que acontece? Não existe mais judeus em Portugal, são todos cristãos, cristãos novos e cristãos velhos. Esses judeus perdem, né, os seus sobrenomes e começam a adotar nomes de portugueses, né? Nome dos seus padrinhos, como Manuel da Fonseca, João da Silva e assim por diante. Só que esses judeus que foram convertidos à força, né, eles não vão deixar de continuarem praticando os seus ritos judaicos. Eles, dentro das suas casas, vão continuar fazendo as mesmas práticas judaicas que eles faziam antes, né? Guardando os sábados, Shabat, né? Comemorando o Pessa, né? Que é a Páscoa judaica, e judaizando dentro de casa. Quando a igreja, né, percebe que não há uma conversão legítima nesses cristãos novos, e aí ela institui a Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, que vai inquirir, né, todas essas práticas que não são cristãs, tanto dos cristãos novos quanto dos mouros, né? E também vão além dessas práticas judaicas, né? Os homossexuais, sodomitas na época, que eram chamados também, vão ser perseguidos. As práticas xamânicas, né, que é o xamanismo, isso já no contexto de Brasil. Porque a igreja não aceita que, sendo um cristão batizado, continue praticando coisas que estejam fora de dentro dos ritos católicos. Bem, esse Tribunal do Santo Ofício, ele vai começar a questionar e a perseguir essas famílias de cristãos novos, né? E aí vai se organizar todo um aparato jurídico, religioso, para começar a dar andamento a esse tribunal. E aí, por mais de 300 anos, esses cristãos novos, essas famílias de cristãos novos foram perseguidos por esse tribunal, né? O grande elemento aqui que foi mais perseguido foi o cristão novo, esse judeu convertido. E aí, em 1500, a descoberta do Brasil, né, do território brasileiro, e dentro já desses navegantes que descobriram o Brasil, já tinham cristãos novos, né? E aí, com o descobrimento desse novo território, esses cristãos novos veem a possibilidade de vir para o Brasil, né? Para que também poder professar a sua fé longe dos olhos do Santo Ofício, né? Apesar que também muitos cristãos novos que foram condenados pelo Santo Ofício
Santo Ofício foi mandado para aqui para o Brasil em degredo, né, em prisioneiro, para cumprir o seu degredo aqui, né, uma terra distante, né, cheia de bestas feras, de tantos perigos. Então eles mandavam esses cristãos novos também para o Brasil. E aí, ao longo do tempo, né, a maioria desses portugueses que vieram para colonizar esse território eram cristãos novos, né, e vieram principalmente para o Nordeste brasileiro, onde tem a maior parte, a maior concentração de cristãos novos foi no Nordeste brasileiro. Então, bem, expliquei o que foi a Inquisição, expliquei quem era o cristão novo. Qual o meu objetivo da minha pesquisa? Bem, os cristãos novos, eles deixaram dentro dessa identidade brasileira, dessa identidade nordestina, vários costumes, né, que foram arraigados à cultura brasileira, tanto nas práticas social quanto nas práticas religiosas. E aí eu comecei a observar, né, dentro da nossa região, nas famílias antigas da região, vários costumes que eram costumes desses cristãos novos que viveram no Nordeste, né, aqui nessa região, e principalmente no século XVIII, que é o século que eu pesquiso. E eu queria provar dentro de documentos que essa região, essa nossa região, também foi habitada, né, por cristãos novos. Eu sabia que para o oeste da Bahia, para Barreiras, eu não ia achar nenhum documento que comprovasse a existência desses cristãos novos aqui, morando aqui na região, porque a ocupação territorial do oeste da Bahia, das principais cidades, está para mais para o século XIX. Então eu comecei a pesquisar, né, dentro dos documentos do Santo Ofício, para ver se eu encontrava na região algum processo, algum documento que comprovasse a minha tese, né, dessa nossa raiz histórica com os cristãos novos. E aí eu consegui encontrar nos documentos do Santo Ofício um processo de um cristão novo que morou em Bom Jesus da Lapa no século XVIII. O nome dele era Antônio Rodrigues Garcia e ele foi processado, né, pelo Tribunal do Santo Ofício em 1932. Ele foi levado de Bom Jesus da Lapa, da região de Bom Jesus da Lapa, para Lisboa, onde lá ficou em cárcere mais ou menos 2 anos, né, respondendo ao processo. E o processo dele foi curto, né, ele cumpriu todos os requisitos que era dentro do tribunal, ele confessou todos os seus erros heréticos, né, como vamos assim dizer, e tudo indica que ele ficou lá, preso lá mesmo, cumpriu a sua pena lá em Lisboa, né? Não teve a pena máxima, que seria ser queimado na fogueira do Santo Ofício, como o irmão dele, Domingos Nunes, foi queimado. Então, esse aqui é o processo, né? O processo de Antônio Rodrigues Garcia, esse cristão novo que morou aqui na nossa região, na região de Bom Jesus da Lapa, né? Ele era comerciante, ele comercializava vários... era um comerciante que comercializava vários produtos, cavalos, vamos dizer, comercializou escravos, todo tipo de mercadoria ele comercializava. E aí, Antônio Rodrigues Garcia, ele pertenceu a um grupo de cristãos novos que tinha um grupo muito forte voltado para o comércio, né? E o tio dele, Diogo Nunes Henrique, era um grande comerciante
que tinha propriedades tanto em Cachoeira como em Minas Gerais. Então, ele e o grupo dele movimentou assim várias praças comerciais. Então, eles comercializavam tanto desde Cachoeira, Salvador, cortando todo o sertão do São Francisco, indo para o Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então, eles faziam toda essa rota comercial. E é importante a trajetória dele, traçar a trajetória dele, porque a trajetória dele, de Antônio Rodrigues Garcia, está bem na época em que a expansão territorial do São Francisco, do sertão de São Francisco, ela começa a se abrir, né, com os currais de gado, né, com ouro, com os caminhos do ouro. Então eles participaram de todo esse processo, né, da abertura dessas rotas comerciais. Então, assim, essa pesquisa é importante porque a gente consegue ver todo esse processo político-social que ocorreu dentro do sertão de São Francisco no século XVIII. E a gente observa um movimento histórico, né? É a hora que o sertão, né, a interiorização do sertão acontece. Por que está acontecendo? Principalmente pelas fazendas de gados que são abertas, né, desses cristãos novos, e pelo ouro que é descoberto nas Minas Gerais. Então há todo um processo envolvido. E aí, né, a minha pesquisa também, uma das prioridades da minha pesquisa é colocar dentro da historiografia sertaneja o substrato cristão novo. Porque quando a gente vai olhar para a historiografia sertaneja, a gente só vê a cultura indígena, a cultura negra e a cultura branca portuguesa. Mas quem eram esses brancos portugueses? Quem eram esses portugueses que também estavam aqui no sertão de São Francisco? Eram esses judeus conversos, os cristãos novos, e que deixaram um grande legado para a nossa cultura e para a nossa religião, né? O principal objetivo dessa pesquisa é identificar esses resquícios dessa identidade judaica dentro do sertão do São Francisco. E, como eu já falei, eu tenho esse processo de Antônio Rodrigues Garcia, que é o principal sujeito da minha pesquisa, mas eu tenho vários cristãos novos que moraram também na região do São Francisco. E aí, esses cristãos novos, eles corroboraram para essa cultura, né? Essa cultura nossa, chamada de cultura sertaneja, né? E para os costumes, né? A nossa identidade sertaneja tem o resquício da identidade judaica, que é desses cristãos novos que moraram aqui no século XVIII. E aí, qual é essa identidade? Qual é essa identidade judaica que a gente consegue perceber dentro desses costumes? É a carne de sol, né? Que é um costume dentro da lei judaica. Você não pode comer o sangue. Então, o judeu, ele tinha que tirar todo o sangue, né, da carne. E aí, uma maneira de você conseguir tirar esse sangue e se safar do santo ofício era salgando a carne também, né? Então, essa carne de sol é um resquício, né, desse costume judaico, né? Outro costume judaico é enterrar o morto na mortalha, no chão virgem, né? E jogar terra. Esse é um costume judeu, de enterrar esse morto, né, nessa mortalha. O costume de na sexta-feira acender as 2 velas para o anjo da guarda é um resquício de uma tradição judaica que está inserida no Shabat, né? O judeu, naquela época, o cristão novo, ele acendia essas 2 velas na sexta-feira para sinalizar que estava iniciando o sábado, o Shabat, né, o dia sagrado dos judeus. E aí, para tentar se
desviar os olhos do Tribunal do Santo Ofício, né? Diziam-se que estavam acendendo essas velas para o anjo da guarda. O costume o que a gente vê na leitura dos processos é o costume de você fazer o jejum da segunda-feira e da quinta-feira, né? Que é uma memória que ficou um resquício judaico, né? De fazer a oração na segunda-feira em homenagem aos mortos, de vestir branco na segunda-feira em homenagem às almas, né? Isso é um costume, um resquício deixado pelos cristãos novos, né? Há toda uma mistura de costumes, né? Na época, esses cristãos novos, eles guardavam essa tradição somente pela tradição oral. Então, muitos não tinham acesso ao chamado judaísmo ortodoxo, à Torá, mas eles tinham a memória daquilo que era passado de geração em geração pelos seus pais, né? De pais, avós. Então, eles guardavam essa tradição. E muitas vezes essa tradição judaica, ela ia se incrementando dentro dela alguns costumes da religião católica. Vamos de apontar o dedo para o céu e não contar estrelas, né? Porque dá verruga. Isso era uma maneira das famílias tentarem ludibriar as crianças, né? Porque na sexta-feira também, quando nasce a primeira estrela no céu, dentro do judaísmo, é o Shabat. E lá o judeu, ele aponta para o céu e diz, já é início do Shabat. E como é que você vai dizer para essa criança, não aponta o dedo para o céu, porque senão os vigias do Santo Ofício vão vir aqui prender a nossa família, dizendo que a gente está fazendo práticas judaicas. Então, se dizia para a criança, para o menino, para a menina, não aponta o dedo para o céu, porque dá verruga, né? Então, são muitos resquícios dessa tradição, de você não, quando você mata uma galinha, você deixa o sangue dela derramar todo no chão, enterra, faz um buraco na terra, enterra esse sangue, né? Outro costume também que a gente observa ainda é de não se misturar carne com leite, ou de não comer as comidas remosas, né? Por que você não come isso? Porque é remoso. E quem foi que te falou isso que é remoso? Não, isso é um costume dos antigos. Então, a gente percebe nessas famílias mais antigas da região alguns desses costumes. E quando a gente pergunta, por que você faz isso? Por que sua família enterra esse morto na mortalha? Né? Por que a sua família... por que você não varre o lixo da porta da rua para fora, né? Porque é um costume dos antigos, e os antigos falaram que faz mal, né? Então, tudo isso a gente percebe nas famílias mais antigas. E aí, o objetivo dessa pesquisa foi, principalmente, corroborar com essa historiografia dos estudos inquisitoriais, introduzindo o cristão novo como um agente formador também do sertão de São Francisco, e também tentando catalogar esses costumes antigos nas famílias antigas da região. Outra coisa também são os sobrenomes, né? A maioria dos cristãos novos que moraram na região tem sobrenomes como Oliveira, Pereira, Silva, Mendes, Santos, Porto, Rodrigues, Garcia. Então, todos esses sobrenomes pertenceram também a cristãos novos que viveram nessa região. E assim, essa pesquisa, ela iniciou há pouco tempo, né? E tem ainda muito que se descobrir, muito que se pesquisar, né, sobre essas raízes judaicas aqui na região, né? Esse
processo de Antônio Rodrigues Garcia foi apenas a ponta do iceberg, para que essa história que ficou por muito tempo escondida, né, e fora dessa historiografia, ela possa vir à tona, né? Porque é uma questão de identidade, e identidade a gente tem que trazer, né? Resgatar e trazer de volta, porque é a identidade que constrói uma nação. A identidade é o sentimento de pertencimento, e a gente precisa saber das nossas raízes, dos nossos costumes, né? Esse foi um dos primeiros vídeos que eu estou gravando para tentar falar um pouco dessa pesquisa, né? Dessa pesquisa de resgate desses costumes antigos, né? E pretendo, logo depois que terminar esse processo de pandemia, também ir em casas, né, de famílias da região para entrevistar essas pessoas e tentar também ver ainda os resquícios desses costumes antigos, né, dentro dessas famílias, e continuar a pesquisa, né? Espero que vocês tenham